Bem, continuamos no episódio de hoje com um estudo sobre a cultura ancestral guarani. Antônio, sobre o que mesmo? Qual aspecto trataremos hoje? Olá, Matilde! Tomando como pontapé inicial o que o padre Antônio Ruiz de Montoya escreveu no famoso capítulo 10 do livro A Conquista Espiritual, hoje nos debruçaremos sobre alguns aspectos da cosmologia guarani e como isso se desdobra em termos de suas origens míticas. Mas quer dizer então que assim como os cristãos acreditam na história bíblica da criação, os Guarani possuem a sua história própria da criação do mundo? Sem dúvida, Matilde! E digo mais, é uma história riquíssima, da qual é possível pensar num panteão de seres divinos bastante complexo. Mas vamos ao que escreveu o padre Montoya sobre isso. Abre aspas. Chegaram os Guarani ao conhecimento de que havia Deus e ainda, em certo modo, de nele haver unidade, ou que era um só Deus. Colige-se tal do nome que lhe deram, que é Tupã, do qual a primeira sílaba, tu, expressa admiração, a segunda, pan, importa em interrogação e assim corresponde ao vocábulo hebraico manium, que quer dizer o que é isso no singular. Ora, buscando uma aproximação com o cristianismo, Montoya faz um malabarismo teológico para dizer que o herói civilizador Tupã é, na verdade, o Deus cristão. Hoje sabemos que Tupã, aquele que se manifestava através do trovão, é um dos pais ancestrais Guarani, mas nunca o primeiro e principal, pois havia outros pais anteriores a ele. Mesmo que sejam identificados por nomes diferentes, pelas parcialidades Guarani, o primeiro grande pai da humanidade seria Nhanderuvuçu. Mas vamos seguir no relato de Montoya. Assim como outros jesuítas, Montoya acreditava que o apóstolo São Tomé teria chegado até a América e deixado aí as raízes do cristianismo, dentre elas uma centelha da aproximação com o catolicismo. Abre aspas. Nunca tiveram eles ídolos, embora o demônio já lhes estava impondo a ideia de venerarem os ossos de alguns índios que em vida haviam sido magos famosos, como adiante se dirá. Nunca fizeram sacrifício ao verdadeiro Deus, nem disto tiveram mais do que um simples conhecimento. Tenho para mim que somente isso lhes sobrou da pregação do apóstolo São Tomé, que, como veremos, anunciou-lhes os mistérios divinos. Fecha aspas. Embora muitos missionários buscassem as pegadas do apóstolo no solo americano, é pouco provável que ele tenha estado por aqui. Antônio, nós poderíamos conversar um pouco sobre a cosmologia guarani e o seu panteão divino? Ai, adoraria saber um pouco mais. Sem problemas, Matilde. Embora não seja intenção nossa passar em revista a rica mitologia guarani, vou me ater na escrita do padre Montoya como porta de entrada ao assunto. Abre aspas. Tinham eles por doutrina muito certa de que no céu haja um tigre ou cachorro muito grande, que em certos fatos de raiva devora a lua e o sol. É o que nós chamamos de eclipses. Quando esses ocorriam, mostravam eles sentimento, isso é, aflição e admiração. Fecha aspas. Mesmo que a intenção de Montoya fosse demonstrar a falta de conhecimentos dos Guarani sobre a dinâmica dos astros, ele toca num ponto central para esses povos, tanto do passado quanto do presente, que é o mito dos gêmeos. Mas como assim, Antônio? Como assim? Você podia explicar melhor para a gente? Matilde, ao longo de mais de 4 séculos foram recolhidas diversas versões desse mito. E eu quero te convidar a conhecer uma versão coletada por Eliel Benites, agora no século XXI, na aldeia Teicuê, de Carapó, Mato Grosso do Sul, para entender o que escreveu Montoya em 1639. Diz a história de agora que no início dos tempos, o Sol, Quaraã, Ediaçã, ou Lua, sim, na cosmologia guarani, Sol e Lua são do gênero masculino.
andavam na terra. O sol era mais velho que Lua, mas Quarahã de Assã, quando sua mãe estava gestante deles, conversavam entre si na sua barriga. Num dia, quando viajavam para encontrar o seu pai, Nhanheramoin, o sol pediu para a mãe uma flor muito bonita que estava perto da estrada, mas a mãe não a pegou. Ele disse que primeiro precisava nascer para ter as coisas. Os irmãos ficaram então chateados e por isso o sol mostrou um caminho perigoso para a mãe que levava para a aldeia do Jaguariari, a onça primitiva. Chegando na aldeia das onças, Jaguariari capturou a mãe e a devorou. E quando a estava devorando, encontrou as duas crianças ainda vivas. Eles foram criados como guachos na casa das onças. Ambos tinham muita sabedoria, arandu, e ficaram mais espertos do que a onça. Mas conseguiram fugir daquela casa e souberam de toda a história pelo papagaio, o Guraningatu, o pássaro das boas palavras. Então eles resolveram se vingar da onça e arquitetaram um plano para isso. O sol orientou o Lua a inventar uma história de que atrás de um rio havia muita fruta de guavira e as onças deviam ir coletar porque eram doces e gostosas. Quando estavam no meio da ponte, o rio alargou-se e se transformou no rio Paraná. Jaçã então chacoalhou a ponte e todos caíram no rio e se transformaram em monstros aquáticos quando os irmãos tocaram o seu mbaracá, instrumento musical feito de cabaça, porongo, menos uma que estava gestante e não caiu na ponte, pulando na barranca do rio, sendo transformada na onça terrestre que conhecemos. Depois do acontecido, os irmãos saíram para reencontrar o pai e no caminho criaram muitas coisas, como os ventos, as florestas, as águas, os diferentes tipos de animais, os cantos dos pássaros e tudo o mais que existe. Depois disso, o sol foi para o céu para nos iluminar, aquecer e trazer sempre um novo dia. O Lua também foi para o céu para iluminar a noite. Ora, os Guarani do relato de Montoya possuíam uma explicação mítica para os eclipses e a ligavam à ação da onça mítica que voltava a atacar os irmãos. Ademais, por essa versão mítica, não é o Deus trazido pelos missionários que cria o mundo, mas o Paiquará, o Sol. Por isso é que as casas rituais do presente possuem a porta principal voltada para o leste, e muitos cantos dança são direcionados a ele. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Agu GVT. Obrigado!